Unidade 1. Desenvolvimento das atividades econômicas. Aula 2.1. Conteúdo: Industrialização de países emergentes, os BRICS. Habilidade: entender o que são os países emergentes e qual a importância do surgimento do BRICS para o desenvolvimento econômico mundial. Vamos iniciar a nossa segunda aula aí de geografia, né? Hoje nós vamos aprender um pouco sobre os BRICS, vamos saber o que são os BRICS, né? Esses países que representam aí essa força econômica. E antes disso, a gente sempre vê aí a revisão, né? Para a gente relembrar os conteúdos da aula anterior, até mesmo para a gente fazer um link com os conteúdos da aula de hoje. Então, a gente tem aí alguns tópicos, a gente vai falar sobre eles. A produção industrial, né? Nós vimos um pouco das características do que é a produção industrial, né? Nada mais é que transformar uma determinada matéria-prima em um produto final, né? Nós vimos o histórico. Essa revolução industrial ela começou ali em meados do século XVIII, ali no continente europeu, né? Mais específico ali na Inglaterra, né? Onde aqueles países da Europa passaram por uma industrialização e os países altamente industrializados até os dias atuais, né? Passaram primeiramente por esse processo. Século XIX, a gente tem aí os outros países também se industrializando. Aí vimos as teorias da organização da produção industrial, onde nós falamos sobre 3 teorias, né? Falamos sobre o Taylorismo, né? A primeira teoria aí formulada por Frederick Taylor. Aí temos também de Henry Ford, né, ali no Fordismo, e também o Toyotismo, né, Toshio Ono, que foi um outro teórico também que formulou essa teoria sobre o modo de produção, onde eles analisavam como é que era produzido, as técnicas que eram utilizadas e também as mudanças que foram ocorrendo ao longo aí das revoluções industriais. Vimos os tipos de indústria, onde nós falamos sobre a indústria pesada, né, que é aquela que vai transformar a matéria-prima, a indústria intermediária, que é aquele tipo de indústria que vai produzir as máquinas que serão utilizadas por outras indústrias. E falamos sobre as indústrias de bens de consumo, tanto a durável, né, que produz aquela mercadoria com a durabilidade maior, como os carros, os eletroeletrônicos, e a indústria de bens de consumo não durável, que é a indústria farmacêutica, a indústria de alimentos, a indústria de bebidas, a indústria de vestuário, né, que é aquela que vai fabricar as nossas roupas, os nossos sapatos, e tudo isso tem uma durabilidade menor, por isso que se classifica como indústrias de bens não duráveis. Aí vocês viram também as mudanças, né, que ocorreram nas cidades, nos países com a Revolução Industrial, né, a gente tem o processo de urbanização, as cidades passam a crescer. Falamos sobre a industrialização brasileira, né? Já foi uma industrialização tardia, mas o Brasil também passou por esse processo aí de industrialização. Vimos a situação do Brasil no cenário econômico global, né? A posição que ele ocupa, o destaque que ele tem. Inclusive, nós vamos falar hoje um pouco mais sobre o Brasil no cenário econômico global, que faz parte também dos BRICS. E a distribuição espacial das indústrias no Brasil. A gente viu que essas indústrias elas acabam se concentrando ali pela região sudeste, né? E também todo o litoral ali do Brasil. Já na região norte, nos outros estados, há uma desconcentração dessas indústrias, né? Então, elas estão mais concentradas ali em São Paulo, Rio de Janeiro, nos estados da região sudeste e sul. Aqui nós temos uma imagem para mostrar para vocês, né? Então, a gente tem o desafio do dia, a gente vai falar hoje sobre os BRICS. Então, a gente tem aí essa sigla e nós vamos falar sobre esses países, né, que representam cada uma dessas letras aqui nessas siglas. E a gente tem aí um questionamento para vocês no desafio. Você sabe o que significa a sigla da imagem? Então, eu coloquei aí para vocês, né, os BRICS, dá para a gente ter mais ou menos uma noção, porque cada letra ela está representada aí na bandeira de cada um desses locais, né? E você já escutou falar aí sobre esses países emergentes? O que seria esses BRICS? O que esses países representam? É o que a gente vai ver na aula de hoje. Então, na nossa aula de hoje,
nós vamos falar sobre esses países, né? O que eles têm em comum? Por que eles estão aí agrupados? Por que eles estão nesse grupo, né, nesse conjunto de países? O que eles têm em comum? Ontem nós falamos sobre a Revolução Industrial e a gente falou também sobre a industrialização do Brasil. Então já dá para a gente ter aí mais ou menos uma noção. Por quê? Como eu comentei com vocês, o Brasil ele passou por uma industrialização tardia, né? Então, os países da Europa passaram ali por uma industrialização já em meados do século XVIII, foi quando começou a Revolução Industrial, e os outros países, principalmente os países do Hemisfério Sul, que é o caso aí do Brasil, né, para a gente ter mais uma noção, ele já passou por um processo de industrialização mais tarde, né, muito depois ali do início da Revolução Industrial no continente europeu, né? Então, esses países eles têm em comum também isso, né? A questão da industrialização, né? Esse processo de industrialização, as indústrias foram chegando nesses países muito depois aí do início da Revolução Industrial, no século XVIII, ali nos países da Europa. Aí a gente vai falar sobre cada um deles, né, o que representa cada um deles e conhecer também os outros aspectos em comum. O que eles têm mais em comum, além dessa industrialização aí que já foi um pouco mais tarde, né, que a gente chama de industrialização tardia, que já é o exemplo do Brasil, né, que a gente viu aí na aula anterior. Aí a gente vai falar sobre algumas informações, aí a gente tem algumas características, né? Nós vimos lá no início que esses países, no desafio do dia, eles são países emergentes, né? Mas o que são países emergentes? Aí a gente tem o conceito, eu vou explicar para vocês o que são países emergentes. Quando a gente fala aí de países emergentes, países subdesenvolvidos, né? Quando foi por muito tempo chamado a maior parte dos países do Hemisfério Sul, a gente tem aí essa classificação, né? Subdesenvolvido, países emergentes, e eu coloquei em destaque aí também países em desenvolvimento. E eu coloquei também 3 imagens para a gente representar isso, que é o caso de Buenos Aires, ali na Argentina. Aí eu tenho também aqui na América do Sul, Santiago, ali no Chile, né? A gente tem algumas imagens para representar cada um desses lugares. E também nós temos aí a cidade do México, né, que é a capital do México. Se a gente olhar essas imagens, a gente percebe que são lugares, né, bastante urbanizados, a gente tem aí muitos prédios. E a gente for comentar, olhando apenas as imagens, a gente pode perceber também que esses países já são países industrializados, né, que já cresceram, possuem aí uma economia que está se desenvolvendo, apenas observando as imagens. E esses 3 países, eles têm em comum a relação do seu desenvolvimento. Eles são chamados de países emergentes, né? A economia desses países, eles partiram aí de um estágio de estagnação ou subdesenvolvimento, né? Eles eram países subdesenvolvidos, tinham a sua economia ali um pouco abaixo, né? Mais abaixo dos outros países, principalmente com relação aos países desenvolvidos, e também outros fatores que a gente pode analisar, que é com relação à questão da educação. A gente pode também falar com relação ao IDH, que é o Índice de Desenvolvimento Humano, que ele vai medir o desenvolvimento de um determinado país, né? Aí são levadas em consideração a questão da educação, né, de um determinado país. É levado em consideração também a renda per capita da população, né, que reside ali naquele determinado país. E o IDH também, ele vai analisar a escolaridade. Então, para eu calcular ali o Índice de Desenvolvimento Humano ou o IDH de um país, eu preciso analisar esses 3 itens, né, esses 3 fatores. Então, eu vou analisar a educação, a população tem acesso a educação, como é que está a renda dessa população, né? Como é que está a economia desse país e também a expectativa de vida. Aquela população, ela está alcançando ali uma média de quantos anos, né? A população vive em média quantos anos? 70 anos, 65 anos, 80 anos, que significa dizer que o IDH é alto, né? Ou muito alto também, como é chamado. Então, a população, ela alcança
uma expectativa de vida muito maior, né? Com 75 anos, 80 anos de vida em média. Então, isso também é levado em consideração. E isso pode me mostrar o quê? Se esse país ele é um país desenvolvido ou se ele é um país, aí, como a gente colocou para vocês, né, um país emergente ou um país em desenvolvimento. Por muito tempo, as pessoas dos livros também colocavam, os teóricos, os estudiosos, classificavam os países como países subdesenvolvidos, né? Mas aí houve uma reação, né, uma crítica com relação a esse termo, devido ao nome, né, de dar uma ideia de subdesenvolvido mesmo, de pobre, está abaixo do desenvolvimento, abaixo dos outros países que estão se desenvolvendo. E hoje a gente quase não utiliza mais esse termo subdesenvolvido, né, mas ele ainda é utilizado, né? Então a gente tem aí os países desenvolvidos, né, que são a maior parte dos países do hemisfério norte. Aí temos os países emergentes, né, que a gente viu aí o conceito, e os países em desenvolvimento, que são aqueles que estão crescendo, que estão caminhando aí para o desenvolvimento. E em alguns livros também vocês vão encontrar o termo subdesenvolvido. Aí voltando para os países emergentes, aí para o conceito, eles se encontram, né, em pleno desenvolvimento econômico, como a gente pode observar aí na imagem para vocês. A gente percebeu o quê? Esses locais, eles possuem prédios, né? E isso, quando uma cidade ela já está verticalizada, né, que é justamente o crescimento de prédios, o aumento de prédios, isso me mostra um certo desenvolvimento econômico. Significa dizer que aquele país ele está crescendo economicamente, ele tem ali um tipo de renda, né? E geralmente essa renda ela está centrada aí, cresceu principalmente pela industrialização desse local. E eles também são chamados de países em desenvolvimento, né? Que é o caso aí da cidade do México, de Santiago, no Chile, e também de Buenos Aires, na Argentina, né? E a gente percebe também que são as capitais, né, desses países aí mais desenvolvidos aqui da América do Sul. Aí temos algumas outras características dos países emergentes, eu vou comentar cada um com vocês. Aí nós temos na primeira característica, quando a gente observa um determinado país, a gente observa primeiramente o padrão de vida, né? Como é que se encontra o padrão de vida desse país que a gente vai analisar, que a gente vai conhecer. E os países emergentes, eles têm em comum esse padrão de vida com um nível baixo ou um nível médio, né? Ah, professora, mas no Brasil, né, ou ali em Buenos Aires, tem famílias riquíssimas, que tem ali um poder econômico muito alto na população, mas lembrando, gente, que a gente sempre vai analisar, tirar ali uma média daquela cidade, daquele país, daquela população. Não significa dizer que eu tenho aqui 100 famílias que vivem aí muito bem, tem um padrão de vida muito alto, mas e o resto da população, né? Então a gente precisa analisar de uma forma geral, né? E não apenas ali com um pequeno grupo de pessoas, né? Que inclusive é característica também dos países emergentes, que é a má distribuição de renda, né? A maior renda, na verdade, ela está concentrada nas mãos de poucas pessoas, né? A maior parte da população, ela carece, né, desse padrão de vida, ela já é uma população pobre, ou até mesmo ali com um padrão de vida no nível médio. Aí a gente tem um segundo ponto também, como característica do país emergente, né? Para a gente observar o nível de desenvolvimento de um país, que é a diminuição da pobreza, né? Então eu faço uma análise, né? Há 10 anos atrás, como é que estava a situação da pobreza em Buenos Aires, em Santiago, ou ali na cidade do México, né? Então o que aconteceu? Ocorreu a diminuição da pobreza aqui no Brasil, por exemplo, né? Se você for analisar a situação da pobreza aqui no Brasil, há 10 anos atrás, a gente tinha um número muito maior, uma grande parcela da população que estava aí no nível considerado um nível de pobreza, né? De pobreza extrema, sem ter o que comer, não tinha acesso à escola, não tinha acesso ao saneamento básico. Então, se você observar a situação do país há 10 anos atrás, e esse país foi caminhando, foi diminuindo a pobreza ao longo do tempo, então significa dizer que aquele país ele também está crescendo economicamente, está mudando aí de situação, né? Aí nós temos o terceiro ponto,
Aí a gente vai falar, nesse terceiro ponto, nós temos o aumento da classe média baixa, né? Isso também é um outro fator que está ligado ao padrão de vida que eu comentei com vocês, né? Ao nível baixo e médio aí do padrão de vida da população, ligado também à diminuição da pobreza, né? Se está acontecendo a diminuição da pobreza, então significa dizer que uma parte da população ela está crescendo ali para a classe média baixa, como é classificado, né? Ou classe média alta. Antes, a classe média que era baixa caminha para a classe média alta, e aquela população que estava ali no nível de pobreza, ela está caminhando ali para a classe média baixa. Então, se isso também está aumentando, consequentemente diminuindo a pobreza, então eu posso classificar esse país também como um país emergente ou como um país em desenvolvimento, né? Que é o caso aí desses 3 países que eu coloquei para vocês. Aí a gente tem também o IDH, que é o Índice de Desenvolvimento Humano, né? Que eu até comecei aí comentando com vocês. Esses países que são classificados como países emergentes, ele tem o nível de vida, né? O Índice de Desenvolvimento Humano, classificado como médio e alto, né? Lembrando que o IDH, ele é dividido em IDH muito alto, que são aqueles países industrializados, o que a gente chama de países ricos ou países desenvolvidos. Vou colocar aqui alguns exemplos. Os Estados Unidos, o Canadá, a maior parte ali, todos os países ali do continente europeu, ele tem um índice de desenvolvimento, a maior parte deles considerado um IDH muito alto, né? Entre outros países, a gente tem também a situação ali da Austrália, né, que está no hemisfério sul, mas que faz parte desses países, quando a gente classifica com relação ao desenvolvimento, do norte geoeconômico, né? Quando eu classifico os países de acordo com a economia. Por quê? Ele está no hemisfério sul, mas é um país desenvolvido, né? Que tem o IDH considerado muito alto. E os países emergentes, eles já têm ali um IDH médio e um IDH alto, né? Então, se a gente for analisar a situação desses países com relação aos 3 fatores que eu comentei, vou relembrar, que é a expectativa de vida, a renda per capita, né, desses países, que também vai me mostrar ali o índice de desenvolvimento de cada um deles, e também a escolaridade, né? Quanto maior o acesso da população à escola, e quando eu falo escola, não é apenas a escola do ensino infantil, né, que a gente chama de ensino fundamental 1, ensino fundamental 2 e o ensino médio. Não, é a escolaridade com relação ao ensino fundamental 1 e 2, ao ensino médio, às universidades, a cursos de pós-graduação, mestrado, pós-doutorado, cursos técnicos, cursos de inglês. Então, quanto maior o acesso da população a diferentes níveis de escolaridade, diferentes cursos, então significa dizer que aquele país ele é muito desenvolvido, né? Então a população ali tem um nível de escolaridade muito alto. E o contrário, aquele país ele não é tão desenvolvido, né? A gente tem ali a situação de muitos países do continente africano que eles não têm acesso à educação, né? Não têm acesso à escola. Então, se você for analisar o IDH desses países, é um IDH considerado baixo, né? A maior parte deles. Aí temos também outros fatores, que é com relação à renda per capita, né, da população. Geralmente, esses países eles possuem uma renda per capita entre 5 e 8 mil dólares. A existência de processo do êxodo rural também é uma outra característica, né, dos países emergentes. Se você for observar essa existência de processo de êxodo rural, a gente também percebe o crescimento ali da zona urbana, né? A população saiu do meio rural e foi para onde? Foi para o meio urbano, em busca de melhorias de vida, em busca de emprego, em busca de estudos, né? De uma forma geral, de melhoria de vida. Então, isso também é característica de um país emergente, né? Ocorre nesses países, com a chegada das indústrias, ocorre o êxodo rural, né? Então, a população ela sai ali do meio rural e vai para o meio urbano, né? Que é justamente esse processo que ocorre
nos países que a gente chama também de países emergentes, que foi o que aconteceu em Buenos Aires, aconteceu aqui no Brasil, né? Acontece, inclusive, até hoje, né? Uma grande parte da população, ela sai ali do meio rural, né? E vai em busca ali da capital, da cidade onde está ocorrendo o crescimento, onde tem oferta de emprego, né? Entre outras funções ali da cidade. Aí a gente tem também o setor industrial, né? Que é uma característica. Aí eu até coloquei algumas marcas que estão presentes nesses países emergentes, que é o caso da Honda, da Mercedes e também da Mitsubishi, né? Que são empresas que têm em comum a fabricação de automóveis. Então, essas empresas, esse setor industrial, ele está em desenvolvimento, né? Então, esses países possuem isso em comum. Se esse setor industrial ele está crescendo, então aquele país ele já pode ser classificado como um país em desenvolvimento, que antes não tinha indústria, né? Passaram a se industrializar e as indústrias vão crescendo e atraindo cada vez mais as pessoas ali para aquele local, ocasionando aí o que a gente viu anteriormente do êxodo rural, né? Aí temos também a infraestrutura, né? Se você for observar, inclusive eu coloquei anteriormente, quando a gente estava vendo aquelas imagens ali de Santiago, de Buenos Aires e também de Santiago, ali no Chile, eu comentei com vocês com relação à infraestrutura, né? Observem o quê? O que tem nessas imagens? Os prédios, né? Então, é a infraestrutura daquele local. Então, sempre quando eu for observar ali uma imagem de um lugar que eu ainda não conheço, eu vou olhar a infraestrutura, né? Será que aquele local, eu estou à procura de quê, né? Eu quero passear ali naquele lugar, mas será se ali tem uma rodoviária que eu possa pegar um ônibus e me deslocar? Será se tem rodovias, né, onde eu possa usar um carro, alugar um carro e me locomover de um lugar para o outro? Será se tem um porto, né, para me receber? Ou até mesmo um aeroporto, né? Vou de avião. Então, tudo isso faz parte da infraestrutura de um local, né? Quanto maior essa infraestrutura, ele vai me oferecer aí as rodovias, vai oferecer esses aeroportos, então me oferece uma infraestrutura muito melhor, um país emergente, principalmente se você for fazer o comparativo com um país que não está crescendo, né, que não está se desenvolvendo, como é a situação de muitos países ali no continente africano. Aí a gente tem também aí o terceiro ponto, que é a atração de capital externo, né, para investimentos. Essas empresas aí que eu coloquei para vocês são empresas estrangeiras, né? Então, essas empresas, elas vieram para esses países emergentes, né? Elas vão para países emergentes em busca de investir, crescer economicamente, né? Onde ocorre essa atração do capital externo. Por quê? Eu tenho ali a mão de obra, né, que pode servir para aquela indústria, principalmente com relação ainda, né, a gente ainda tem essa situação da mão de obra barata, que é ofertada pelos países emergentes, né? Então, isso acaba atraindo os olhares aí dessas empresas estrangeiras, né? Então, acaba atraindo, e além também de outras questões, né, como a diminuição de impostos, entre outras condições que cada lugar vai oferecer para aquela indústria se instalar ali. Aí temos também a instalação de filiais de multinacionais, né, que é o exemplo dessas 3 empresas aí que eu coloquei para vocês também. O crescimento na geração de empregos, né, se durante um determinado período aquele país ofereceu ali uma maior quantidade de empregos, então ele também já passa para essa classificação, né, de país emergente, de país em desenvolvimento. E as taxas elevadas de formação de capital, né? Então, quanto mais lucro, a economia daquele país ali está cada vez mais elevada, está crescendo, também vai caracterizar se ele é considerado um país emergente, a situação econômica dele, né? Um país desenvolvido, entre outras características. Aí nós temos os BRICS, né? Mas o que tem a ver aí todas essas características desses países que a gente viu? Coloquei ali exemplos que são de países que não estão ali situados, né, nesse agrupamento econômico, que são os BRICS. Mas eles são países emergentes, né, que é composto por 5 países. Cada um deles aí eu coloquei em destaque, representando uma sigla, né, uma letra dessa sigla, que é o caso do Brasil, né, a Rússia, a Índia, a China
e também a África do Sul. Isso mesmo, a África do Sul, que está ali no continente africano, que eu tanto comentei com relação ao nível de desenvolvimento, de pobreza, mas a África do Sul, ela ganha um destaque, inclusive entre os países ali do continente africano, devido à industrialização, ao crescimento econômico aí, de todas essas características que a gente viu de um país emergente. Nós temos aí de blocos econômicos o Mercosul, a União Europeia, né, que são um dos maiores blocos econômicos aí do mundo, que tem aí como diversas características, né, diversas etapas que já foram alcançadas entre eles. Mas os BRICS não é um bloco econômico, né, eles não formam uma instituição internacional, eles não formam um bloco econômico. Então, nada mais é que um mecanismo internacional, né, que foi criado entre eles, e também não é uma instituição internacional, e sim um agrupamento informal, né, entre eles, onde eles se reúnem, tem a cúpula ali dos BRICS para discutir diversas questões. E ele também não é registrado burocraticamente, né, como é o caso do Mercosul e também ali da União Europeia, entre outros blocos econômicos, até mesmo porque não é aí um bloco econômico. Aí eu destaquei no mapa para vocês, apenas para a gente localizar, né, se situar aí onde que eles se encontram. Inclusive um bloco econômico, os países ali estão próximos uns dos outros, né, formando ali um bloco econômico. Aí eu coloquei no mapinha. Aí a gente tem nesse mapa, vocês irão observar a localização de cada um deles. Aí a gente tem o Brasil aqui na América do Sul, no continente americano. Aí nós temos aqui o Brasil, né, na América do Sul, apenas para a gente localizar. A África do Sul, olha, que está bem aqui, situado no continente africano. Aí temos aqui também a Rússia, né, ocupando o maior território entre eles. Aí temos aqui a China e também a Índia, né, que já estão aí mais próximos uns dos outros, né, apenas para a gente localizar cada um deles, né? Então são esses os países que fazem parte dos BRICS. Agora a gente vai ver aí algumas tabelinhas que eu vou colocar para vocês, apenas para a gente fazer um comparativo, né, com relação ao PIB, né, que é o Produto Interno Bruto desses países. Aqui a gente tem o PIB no ano de 2016, né? A gente tem aí alguns PIBs, apenas para a gente mostrar. A gente tem aqui a Índia, né, com um destaque, com 2,264 bilhões de dólares. Temos aqui também, olha, a China com um destaque maior, né, com 11,2 bilhões de dólares. Entre os países é o que mais se destaca, onde tem aí uma maior quantidade de indústrias, né, com relação aos outros 4 países. Aí a gente tem o Brasil, com 1,796 bilhão, aqui também a Rússia, né, com pouco menos do que o Brasil, e a África do Sul, que ainda está aqui na casa dos milhões, né, com 294 milhões de dólares. Então, apenas para a gente fazer um comparativo, né, a África do Sul que já está aí um pouco mais distante com relação ao que é produzido no país, que é o PIB. Aí a gente tem também a população, né, para a gente comparar a população aí dos BRICS, apenas para a gente fazer um comparativo. Nós temos aqui a população do Brasil, 201 milhões, da Rússia com 144 milhões, a Índia, né, com 1,2 bilhão, a China com 1,3 bilhão e a África do Sul com 52 milhões, né? Apenas para a gente conhecer um pouco desses países com relação ao desenvolvimento econômico deles. Aí temos também o IDH, que a gente falou lá no início, né? O IDH desses países, eles têm aí também, né, quando a gente vai fazer um comparativo, aqui a gente tem o Brasil ocupando a posição 79º, a Rússia, 49ª posição, aí com relação ao índice de desenvolvimento, lembrando que aqui a gente tem os dados do ano de 2016 com relação aqui ao IDH. Aí temos aqui a Índia também, né, ocupando uma posição aí mais abaixo, né, na 131ª, a China, 90ª posição, e a África do Sul, né, 119ª posição, com relação ao índice de desenvolvimento humano, né. A Índia e a África do Sul já ali mais abaixo, né, com relação a esse desenvolvimento aí nesses países. Aí temos também atualmente, né, como que esses países se encontram, né, como é que se encontra a situação
desses 5 países aí que a gente viu. Então, atualmente, eles representam aí 23% do PIB, né? Lembra que a gente viu ali a tabelinha? Quando a gente vai comparar com o PIB do restante do mundo, né? Somando o PIB desses 5 países, eles representam 23% do PIB mundial. A gente tem país aí que representa muito mais, inclusive um único país que representou o PIB maior do que esses 5 países somados, né? Eles representam 53% da população mundial, né? Uma representatividade muito grande, principalmente quando a gente fala da Índia e da China, né? Que possui aí as maiores populações. Temos 45% da força de trabalho que estão situados nesses 5 países, né? Então eles têm uma força muito grande, muito em comum também, né? Diversos aspectos, diversas características. O poder de consumo também do mundo, né? Temos um cenário consumista muito grande, uma população aí muito grande, consequentemente a gente tem um maior poder de consumo. E também eles vão se destacar pelas riquezas, pela abundância de riquezas nesses países, né? Com relação à matéria-prima que esses países possuem. Aí temos também a 10ª cúpula dos BRICS. Lembra que eu falei para vocês que esses países eles se reúnem? E ano passado, né, no ano de 2018, em julho, eles se reuniram, a gente tem aí o representante de cada uma dessas nações, né, eles se reuniram em Joanesburgo, na África do Sul, e eles se reúnem para discutir diversas questões, né. A gente tem alguns dos temas, que é o caso do multilateralismo comercial, né, que é com relação à ajuda entre eles, o que eles podem melhorar, a questão do livre comércio, né, diminuir as taxas alfandegárias de um país com o outro, lembrando que são os países que fazem parte aí desse grupo, né, dos BRICS. A plataforma de cooperação, né, entre eles, cooperar um país com o outro, né, e também os desafios da provável 4ª Revolução Industrial, né, que inclusive a gente falou ontem, nós já estamos aí nessa mudança, né, nessa revolução digital, o impacto aí das relações socioeconômicas que a gente tem hoje, né, que já é bem diferente do que a gente observa na 3ª Revolução Industrial. Então, a gente já tem aí a 4ª Revolução Industrial, todas essas mudanças que já vêm ocorrendo na indústria, né, a substituição da mão de obra por robôs, por máquinas cada vez mais modernas.